Realmente, o passado te condena? Vamos conversar um pouco sobre isso aqui nessa live, falar um pouco sobre o passado e entender como que a gente pode aprender com ele. Eu sou Isabela, sou terapeuta, psicanalista e mentora emocional. Espero que tudo que vai ser dito aqui faça sentido para você em algum momento. Vou baixar aqui um pouquinho a música para a gente começar a elaborar sobre esse tema muito interessante. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos lá. O passado te condena ou ele te revela? O passado, ele não é uma prisão. Ele é um campo de estudo. Com o passado sendo examinado de uma forma responsável, ele pode te trazer ferramentas para o presente, momento presente, onde você possa fazer novas escolhas. Escolhas com mais consciência, escolhas que te libertem, não que te aprisionam, né? Então, teu passado te condena. Será mesmo? Eu não penso assim não, tá? Então, a gente precisa se fortalecer emocionalmente, até mesmo para termos boas respostas a pessoas que usam, né, estavam lá com você na época do passado e usam essa frase para teu passado te condena. Será mesmo? Eu não estou mais lá, né? A pessoa que eu era no passado, hoje em dia, é uma pessoa diferente. Então, vamos lá, pessoal. O passado, ao examinar o passado, podemos ficar livres para desenvolvermos novas convicções e para tomarmos novas decisões para o presente. Então, se você observar o passado, como que você observa o seu passado? Ele está lá atrás? Você geralmente não vira a cabeça para olhar para o passado? Ou ele está aqui na sua frente como uma tela mental onde você pode observar passado, presente e futuro? Ou na vertical, passado, presente e futuro? É mais legal você trazer esse exercício de observar o passado dessa forma, porque geralmente a gente não é muito legal a gente ficar olhando para trás, né? A gente quer apagar, né? A gente quer eliminar o passado. Mas é legal a gente trazer ele dessa forma, como se a gente pudesse estar observando. Porque, como eu falei, o passado, ele te traz ferramentas que você pode examinar e trazer para o seu momento atual de uma forma mais positiva, com autorresponsabilidade. É uma ferramenta poderosa. Os padrões do passado, você ainda repete algumas coisas que seja o padrão do passado? Eu sempre agi assim. É bom? O resultado é bom? Pra esse sempre agir assim? Essas coisas sempre acontecem comigo. Como que você se sente com essas coisas que sempre acontecem? Você dá uma atenção especial para isso que acontece? Você busca internamente resolver isso? Olhar o passado de uma forma como referência, isso já se repetiu algumas vezes. Como que eu agi na época? Né? Então, a gente herda alguns comportamentos do nosso sistema familiar. Então, comportamentos, emoções repetitivas, isso é hereditário. Então, como que eu posso sair desse ciclo repetitivo e ser diferente, não ser melhor, nem pior, nem melhor, nem maior, apenas diferente do que sempre foi, do que sempre é, né? Então, se não desenvolvermos nossos pontos de vista, continuaremos sempre presos em nossas convicções antigas. Então, a gente precisa examinar o passado, às vezes, com a ajuda de um terapeuta, um psicólogo, psicanalista. É como você vai no médico, por exemplo. Você precisa de alguém que estudou as questões humanas e que ele vai ter, através do seu conhecimento, uma maneira de te examinar e vai te trazer sobre você algo que você ainda não sabe. Como que você chegou nesse estado? O passado, você foi caminhando automaticamente, aonde gerou algo no físico e você precisa de alguém que estudou para te ajudar
a sair, a resolver essa questão. A mesma coisa é as emoções. As mesmas coisas são os acontecimentos que são gerados em nossas vidas, de forma consciente ou inconsciente, que vão nos trazer oportunidades de fazer novas escolhas conscientes. Então, se eu vivo as minhas velhas convicções, as minhas velhas falas, se eu vivo no comportamento automático, instintivo, reagindo a emoções de formas automáticas, eu preciso examinar isso. Eu preciso trazer um olhar de lucidez para mim mesma, trazendo luz à minha consciência, a esse campo emocional inconsciente que reverbera de alguma forma nos meus atos, nas minhas falas, na minha condição física, na minha postura, na forma como eu me relaciono. O meu inconsciente, ele traz tudo isso. Então, alguém que vive rejeitando oportunidades por medo de falhar, como no passado, né? Então, por exemplo, o que aconteceu lá? Por que você não se abre para coisas novas? Isso tem a ver com algo aqui no agora que eu preciso estar atualizando para viver melhor. Porque assim, se você é uma pessoa que vive no automático, rejeitando algo porque tem medo de falhar porque no passado aconteceu algo, provavelmente os resultados que você terão sejam resultados que não lhe agrade. Então, a ajuda de um profissional vai te ajudar a ressignificar esse passado. O passado não é para ser apagado, esquecido, condenado. Não, porque se a gente julga algo e a gente condena, de alguma forma a gente vai estar se tornando aquilo, vai estar trazendo aquilo para a nossa vida, para a gente acabar revivendo aquilo. Então, é melhor a gente escolher as coisas com consciência do que acreditarmos que é melhor a gente escolher as coisas com consciência do que acreditarmos e querermos no presente o que sempre se repete do passado. Então, a gente não precisa acreditar que a vida sempre foi assim, as coisas sempre se repetem, é sina, é karma. Não é sina, não é karma. É um momento de você aprender de forma consciente o que o inconsciente está querendo te trazer. Porque o inconsciente é automático, é muito fácil viver no automático, né? É muito fácil falar, é hereditário, e se isentar da sua responsabilidade de mudar aquilo. Não, a epigenética já explica. A partir do momento que eu tomo consciência, eu começo a ter atitudes e posicionamentos diferentes do passado, mesmo que eu já tenha tido filhos, isso vai reverberar nessa geração nova que saiu de mim, né? Através do exemplo, eu posso modificar um ambiente que já tem aí muitas condições antigas, muitos padrões emocionais rígidos, repetitivos. Através da eu posso trazer isso, você pode trazer isso para o seu ambiente familiar. Essa nova forma de agir, nova forma de pensar, quebrando essa coisa do passado que se repete de forma inconsciente. Tem um ditado que fala assim, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não olha para o passado, você não vai lembrar do que você precisa ressignificar. Você não vai lembrar do que você precisa rever, os seus atos que você precisa rever. Você não vai ter uma condição de tomar novas atitudes com novas convicções. Não, eu fiz isso aqui no passado, não. Eu tive um resultado que eu não gostei muito. Então agora eu vou agir diferente. Entende a forma como que você pode olhar para esse passado? Com carinho. Então assim, vamos continuar aqui a nossa live. Você pode refletir. O que você ainda age por impulso? O que eu ajo por impulso ainda? Toda hora eu estou observando isso. Eu ajo por impulso quando alguém me trata mal. Eu antigamente, instintivamente, padrões antigos que eu herdei da minha mãe, dos meus familiares, se alguém me tratasse mal, ali na lata eu revidava, porque aquilo emergia de mim uma emoção que me tomava.
Mas hoje em dia eu já analisei o meu passado, eu já entendi isso, que isso era quando alguém me tratava mal, era como se fosse alguém espetando ali uma emoção antiga. Então o que é que eu fiz? Passei por essas situações atualmente, depois de ressignificar. Aconteceu a situação, eu vi, eu falei, nossa, tá acontecendo, estão me tratando mal, estão falando isso comigo, o que é que eu vou fazer? Eu não vou destruir a pessoa, eu não vou agir como eu agia, grosseiramente, esculhambando, não. Refleti, olhei aquilo, falei, caramba, tá vindo aqui um vucu-vucu, mas eu vou continuar aqui observando essa pessoa. Claro que eu coloquei, né, de uma forma bem educada e amorosa, como ela estava me tratando, eu não ia aceitar que aquilo continuasse, porém eu estive ali, conscientemente, escolhendo agir de uma forma diferente com aquela pessoa, acolhendo, porque quando alguém, vamos lá, quando alguém te fere, já viu aquele ditado, quem está ferido, ele fere outras pessoas. Eu não estou mais ferida, eu escolhi me curar, né, e do meu passado, e a partir dessa cura, quando alguém vem para me ferir, eu não vou ferir mais de volta. Porque quando alguém está me ferindo e eu vou ferir essa pessoa de volta, eu estou pontuando aquela dor que aquela pessoa está sentindo. Eu estou reforçando aquilo que ela está sentindo. Entende? Então, assim, quando eu me posiciono e eu percebo que eu não preciso passar por isso porque eu já estou curada, eu não vou fortalecer, colocar mais lenha na fogueira em uma situação de alguém que está me ferindo porque ela já foi ferida muitas vezes. Então eu escolhi agir dessa forma. Então, assim, ressignificar o passado, olhar para o passado e ter uma referência do que aquilo está me ensinando, é isso, pessoal. É você decidir, eu decido. Quando alguém está me ferindo, eu prefiro proteger o meu campo emocional inconsciente, porque agora eu sei como, e ao mesmo tempo trazer para aquela pessoa uma conduta e informação que ela possa perceber que ela está ferida, ela faz aquilo porque ela está ferida. Então, assim, escolher agir, se você age por impulso, escolher encontrar o que te motiva a agir por impulso, ou é a dor, né? É algo que você relembra. Outra coisa, você ter clareza sobre as suas escolhas. Ou você está seguindo emoções antigas, né? Outra coisa, qual a crença do passado você sente que pode deixar ir? Então, por exemplo, crença do passado que você pode... isso não vai mais fazer parte da minha vida. Então, uma pessoa que, por exemplo, viveu a vida ouvindo que ela nunca fazia nada direito. Você não faz nada direito, você não presta pra nada, sempre erra. Imagine um ser humano que cresce ouvindo isso. No presente, ela pode estar atuando numa grande empresa e ela não consegue se colocar diante da vida, porque ela vai acreditar que se ela for uma pessoa que contribui nas reuniões, ela contribui naquele projeto, ela dá uma opinião, ou ela é incumbida de alguma responsabilidade para fazer alguma coisa, ela acredita que ela não vai conseguir. Então, vamos elaborar isso. Opa! Por que eu tô sentindo isso? Eu ouvi isso na infância. Não, a partir de hoje eu ressignifico com a ajuda de um terapeuta e eu vou ter novas atitudes diante desse desafio. E aí você começa a criar novas convicções para ter um futuro melhor, para ter melhores decisões sobre si mesma. É sobre isso sobre si mesma, sobre si mesmo. É sobre isso quando eu falo que o passado ele não te condena. É sobre isso quando eu falo que o passado ele é uma referência e ele precisa ser analisado com autorresponsabilidade, com alto amor. É preciso deixar o passado no passado. Emoções antigas, deixa pra lá. Vamos criar novas emoções, novas percepções, novos pensamentos, novas atitudes, né? Então, assim, para encerrar aqui essa live, pessoal, o passado ele pode ser visto como uma maturidade e ele pode ser usado como um alicerce, tá? O presente é um campo de decisão. Eu decido hoje o que eu quero fazer com essa informação que eu tenho. O futuro, ele depende da qualidade das nossas escolhas do agora. Então, como que você está escolhendo viver o seu agora? Está sendo com base no passado?
Não, está sendo com base nas minhas novas escolhas, para que eu quero para com o futuro. Eu não quero repetir aquilo. Então, como que eu posso fazer diferente? Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Outra coisa, então, como eu falei, né? A gente precisa, às vezes a gente precisa do outro. O ser humano a gente tem muita, às vezes, de falar, né? Porque a vida é difícil, o ser humano é difícil, o mundo é injusto. Não é, o mundo é neutro. O mundo não está te fazendo nada. As flores estão nascendo, o mar está lá, o sol nasce, a lua vem, o outro dia acontece, a terra está girando e é tudo neutro. O que acontece aqui são as energias que vai se reverberando, né? E as pessoas estão elaborando suas emoções. Então, se você vive uma guerra interna, se você vive emoções antigas, se você vive condicionamento que precisam ser revisto, não é o mundo que está injusto. Às vezes as coisas acontecem para que a gente possa olhar aquilo de um ângulo diferente, olhar aquilo com mais atenção, buscar encontrar um equilíbrio, pelo menos momentâneo, para que você possa agir de uma forma mais consciente, né? Não é o mundo que está injusto, né? Tem uma música do Criolo que eu gosto muito, que ele fala assim: as pessoas não são mais irmãos, não são mal, né, no sentido de ser mal, elas só estão perdidas, né? Então, assim, a partir do momento que eu melhoro o meu estado emocional, eu consigo transitar com mais gentileza, com mais leveza. Eu consigo observar que o outro, ele é uma extensão de quem eu sou, né? Eu consigo não reagir automaticamente nas minhas emoções, agir de forma impensada. Então é isso, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Acredito que vocês possam trabalhar mais o seu passado, olhar para ele como uma fonte de consulta, uma fonte de aprendizado. E caso vocês precisem de atendimentos pontuais, né, eu tenho um agendamento para atendimentos pontuais. Isabela, eu não quero fazer terapia, processos muito longos, eu quero uma conversa, porque eu estou vivendo algo que está se repetindo do meu passado aqui e agora. Vamos conversar. Isabela, olha, eu quero passar com você pelo seu método terapêutico Espelho da Alma. Eu vou trabalhar com você com ferramentas terapêuticas. Eu tenho uma base psicanalítica, mas também eu tenho outras formações terapêuticas que me ajudam ali a trazer para você consciência de você mesma, né? Então eu espero ter contribuído e até mais, até a próxima, até semana que vem. Um beijo a todos.